A parte que me cabe nesse seminário é para falar sobre a questão de apropriação cultural. Apropriação cultural. Estou nervoso, tá vendo? Você fez comigo? Eu já estava nervoso. Aí para a gente tratar da questão da apropriação cultural. São muitas questões que poderíamos dialogar sobre a relevância da moda, do direito e da integração social. Mas optamos em direcionar nossa fala sobre o assunto que nos parece ser um pouco mais incompreendido, que é a apropriação cultural. Primeiro e o mais importante a esclarecer é que a apropriação cultural significa alguns elementos específicos com relação a grupos culturais. Em especial, no caso que eu venho trazer para vocês aqui, é com relação à questões étnicos raciais. Tem uma jornalista, a jornalista Ana Carolina, que ela coloca da seguinte maneira: a escravidão puniu e privou pessoas negras de se manifestarem a sua cultura neste solo. A capoeira criminalizada, as religiões de matriz africana, como o candomblé, foram perseguidas e são perseguidas. Mulheres negras tiveram seus cabelos cortados e arrancados por usarem tranças, foram proibidas de usar turbantes e eram feridas por mulheres brancas por serem bonitas e atraírem a atenção sexual dos homens da Casa Grande. Eu começo a discussão aqui trazendo a seguinte reflexão. Com relação à questão da cultura negra, propriamente dita, diferente de outras etnias que hoje estão no nosso solo, que hoje habitam o Brasil, os meus ancestrais, eles não são imigrantes. Eles foram raptados e trazidos para a América, trazidos para outros continentes, de forma... foram sequestrados, muitas vezes mortos, mulheres sendo estupradas, mulheres sendo mortas, e foram trazidos para outros lugares, foram levados para outros lugares a contragosto. A história mostra isso, a história coloca dessa forma cruel a nossa imigração para outros lugares. Então, partindo desse princípio, a jornalista coloca que muitos dos que chegaram a essa terra chegaram com os seus costumes, cabelos, religião, roupas, e tiveram que deixar de ser sujeitos para se tornarem coisas. E, a partir daí, reconstruir uma nova identidade. Então, a apropriação cultural que a gente quer discutir aqui, e aí, fazendo esse link com relação à questão da moda, é que muitas discussões foram levantadas com relação a trajes específicos da cultura afro, que muitas vezes, por conta de um capitalismo muito selvagem, e aí a gente tem muito disso na moda, e aí traz todos os problemas de saúde, de comportamento, de se enquadrar dentro dessa caixinha que são colocados, a cultura afro acaba sendo colocada de forma banalizada, de forma mercantilista, e aí eu quero trazer alguns exemplos para vocês, não como uma afronta propriamente dita, mas, como esse seminário traz, é trazer a questão da reflexão. Eu costumo dizer que, para a gente conseguir vencer todo e qualquer tipo de preconceito, em especial o racismo, só através da educação. Nós temos uma lei, que é a 10.639 de 2003, que ela não é obedecida dentro das escolas. O MEC instituiu essa lei para que a história africana fosse contada nas escolas municipais e estaduais e universidades, contando a verdadeira história da África, do que é a África propriamente dita. E quando a gente diz a África, não estamos falando de um país, mas estamos falando de um continente, com várias culturas, com várias pessoas, com várias categorias colocadas ali dentro. E hoje o que a gente tem dentro das escolas é uma discussão simplista, simplória, e muitas vezes trazendo o negro como uma vítima de uma história, como um coitadinho, aquela coisa toda, quando, na verdade, tem uma história muito rica por trás. Então, assim, claro que, igual a doutora Margarete colocou, se a gente entrar nas especificações, a gente fica aqui a noite inteira e, infelizmente, não temos. Então, nesse primeiro slide aqui, a gente tem aquela discussão com relação daquela moça de Curitiba
que teve câncer, teve que raspar o cabelo e estava usando um turbante e foi interpelada por uma outra jovem negra, trazendo a discussão do porquê que ela estaria usando aquele turbante. A discussão do turbante, tirando a questão de como foi tratado o assunto, e a partir desse caso a discussão tomou uma proporção muito grande nas redes sociais, principalmente, porque aí, onde todo mundo grita, ninguém tem razão, né? E aí a gente tem que trazer a coisa para o real, para o concreto, para a questão histórica. E quando eu digo que a gente tem que trabalhar as questões de direito, as questões da igualdade racial pela educação, é que quando o negro e o não negro se entenderem no mesmo ambiente, questões como as questões raciais, ou as questões com relação à homofobia, ou tantas outras questões que têm relação ao respeito e ao amor, a gente vai conseguir dar um passo à frente. Enquanto isso não acontecer, a gente vai ter que continuar tratando desses assuntos tão ácidos e tão incômodos como é para nós. Então, nesse caso em específico, não é a questão da guria estar com câncer e estar usando o turbante, mas a interpelação daquela guria, que também não foi uma interpelação tão amigável, tendo em vista que o sentimento das duas ali é uma coisa muito forte, porque aí a gente está tratando, por exemplo, de uma menina negra que usa um turbante por conta da religião de matriz africana dela, e que ela é apontada na rua e xingada e humilhada, quando, na verdade, a branca pode usar o turbante, desde que, e aí a discussão da questão da apropriação cultural, desde que ela saiba o que significa o uso desse turbante. Qual é a origem da questão do turbante? Do porquê que a mãe de santo ou a mãe Ekede, dentro de um terreiro de candomblé, tem que usar o turbante na cabeça, né? Então, a discussão central não é quem pode ou não usar o turbante, mas do porquê usar o turbante. E, a partir daí, você trazer outras discussões, inclusive do ponto de vista histórico. A gente pode fazer um paralelo. Todo mundo aqui já comeu uma feijoada alguma vez, né? Todo mundo já comeu feijoada. Feijoada hoje virou gourmet. Mas a história da feijoada, ela é muito cruel. Ela é o resto da comida da Casa Grande que era dada aos escravos para eles poderem se alimentar. E a partir da cultura deles ali, da África, se começou a construir a questão da feijoada, juntando o resto dos animais que eram mortos para a Casa Grande, jogados numa panela com feijão, e ali conseguia se alimentar o pessoal da senzala. Hoje, né, tu vai num restaurante, tu paga R$100 num prato de feijoada, né? Então, assim, daí a gente entender o contexto histórico do que está sendo colocado à nossa frente. E entender isso só através da educação. Tem um outro caso também que aconteceu, que foi o que eu coloquei, né? Teve muita repercussão com relação, e óbvio que as pessoas ficaram compadecidas com relação à menina branca que estava com câncer e foi agredida verbalmente, aquela discussão toda, mas não houve tanta comoção como essa criança no Rio de Janeiro que foi apedrejada porque estava num período de preceito, de branco, filha de santo de uma casa de candomblé no Rio de Janeiro, e foi apedrejada no Rio de Janeiro. A mesma comoção não se deu na mesma proporção. E aí eu pergunto, por quê? Né? Vivemos numa sociedade racista. Vivemos numa sociedade onde ainda não se há respeito. E como a doutora Margarete falou, precisamos desconstruir muita coisa. Precisamos desconstruir muitas falas. A religião de matriz africana, o candomblé, ela é uma religião como qualquer outra. O doutor Carlos Silva, meu mestre lá no NEAB FURB, ele coloca da seguinte maneira: existe a questão da religião e da religiosidade. Religiosidade, até quem é ateu tem essa discussão. Todo mundo acredita em algo ou prefere não acreditar em algo. Religião é poder. E a partir desse poder você começa a ter outras discussões. Só que a partir desse poder você também precisa ter o respeito. E quando perde esse respeito, isso aqui acaba acontecendo. A violência impera. E mais uma vez, é um mantra que eu uso, que é a questão da educação. As escolas não conseguem lidar com essa situação. As escolas não conseguem lidar
com a situação de uma criança que começa a se identificar por uma questão de gênero. A escola não consegue lidar com a questão da gordofobia. O ambiente escolar, eu costumo dizer que é um dos ambientes mais cruéis que existem. Porque ali você tem o bullying e tem o racismo. As duas coisas andam juntas, né? Então, quando a gente discute a questão do racismo, está discutindo a questão do bullying também, mas cada um no seu quadrado. Porque um é crime, o outro também foi agora tipificado como crime, com os seus agravantes. Então, assim, mais uma vez, eu vou continuar fazendo isso de um mantra mesmo. Se a gente não trabalhar a questão da 10.639, ou seja, ensinar a história da África e dar argumentos e dar poder para esse professor tratar esses tipos de assunto, não é só criando leis e criando normativas que a gente vai conseguir. A gente precisa dar amparo para esses profissionais que estão dentro das escolas, tanto para tratar da questão da bulimia, tanto para a questão da gordofobia, questões LGBT e a questão do racismo, né? E, levando em consideração que a moda acaba entrando para dentro desse ambiente escolar, pior ainda, né? Aqui a gente tem a atriz Isabela Santoni, né, que também deu um bafafá quando ela postou essa foto, porque uma das meninas que comentou a foto colocou da seguinte maneira: é muito fácil ter um estilo afro, sendo branca e nunca ter que passar por todos os preconceitos sociais que as pessoas negras passam por assumir um estilo. A questão da trança, gente, é uma questão muito, muito séria a ser discutida, porque a criança negra, a menina negra, a mulher negra, por ter um cabelo diferente do padrão, ela precisa adaptar o seu cabelo. Eu tenho um caso que aconteceu há 2 semanas atrás, que chegou aqui à Comissão da Igualdade Racial, de uma menina de 18, 19 anos, não conseguiu emprego numa rede de hotéis em Balneário Camboriú porque tinha trança. A pessoa que selecionava ela disse o seguinte: olha, esse seu cabelo não está nos padrões que o hotel precisa, a touca não vai caber na sua cabeça, você não pode ser contratada. No entanto, uma bela guria como essa, usando trança, não deixa de ter um estilo. Mas por que para ela é fácil usar e para a menina negra não? Né? A apropriação cultural se dá dessa forma. O uso da trança é um uso específico da mulher negra também, ou do homem negro, como o meu colega está ali junto, colocado, que eu morro de inveja, diga-se de passagem, porque percebe-se, né? Porque é isso. A discussão da apropriação cultural não é que as pessoas não possam usar o estilo negro, coisas relacionadas à cultura negra. No entanto, a gente precisa saber do porquê que está sendo colocado aquilo, né? Um outro caso da Anitta, que a Anitta é um caso especial, porque ela é parda, só que o pardo, infelizmente, ele sofre 2 tipos de preconceito. E aí ele não sabe se ele é negro ou se ele é branco. Então, dependendo da situação em que ele se encontra, ele é branco. Dependendo da situação que ele se encontra, ele é negro, né? No caso da Anitta, em especial, ela fez vários procedimentos estéticos para se tornar um pouco mais branca, né? Mas, quando lhe convém, ela põe uma trança e vai para a favela fazer um funk, fazer... A apropriação cultural de algo que, teoricamente, lhe pertence, não é usado como aflorar a questão da discussão afro, né? Por último, e acho que esse é o mais grave, inclusive, é o uso desse tipo de comércio, né? E é o mais chocante. E aí a gente traz essa discussão. Essa focinheira era usada para castigar os negros e as negras, que eram faladores demais. E, ao lado, essa estampa, essa imagem, foi usada numa estampa, num desfile de moda. A crueldade do mercado de estilo colocado como mercadoria. O sofrimento de alguém, o sofrimento de uma raça, o sofrimento de um ser colocado como forma de mercado. Assim como tem várias outras, eu li uma notícia, eu até não consegui colocar, mas tem um motel no interior do Paraná que tematizou as suítes deles com a questão, chamando as suítes de senzalas. E entrando para dentro das suítes, tem lá correntes,
chicote, jaula, bola de ferro, todos os acessórios que eram usados para afugentar ou para castigar os negros à época, usando como fetiche sexual. Então, a que ponto, né, a falta de educação, a que ponto esse racismo institucional, a que ponto essa discussão toda pode ser colocada a favor ou contra um mercado tão importante que é o mercado da moda, né? Então, a reflexão que a gente traz aqui é que essa violência psicológica, como essa questão da focinheira, pode promover nos outros o que a gente não pode prever. Então, imagina, eu realmente não consigo me ver numa situação como aquela. Mas me dói em ver uma situação como aquela retratada como um pedaço de pano que vai virar dinheiro no bolso de alguém sem nenhum tipo de consciência. E pior, crianças olhando esse tipo de situação e não se enxergando pertencentes a essa sociedade branca que produz moda, que produz algo que possa ser levar ele à questão da autoestima, né? Quanto tempo eu tenho? Tem muito tempo? 5 minutos. 5? Tenho 5, né? 2 não. Não me furto. Foi levantado aqui também que nós somos todos iguais perante a lei, né? Ok. Na prática, não, né? Na prática, nunca. Né? Então, essa discussão também é muito importante. Estamos dentro da OAB, que, inclusive, quando eu assumi a presidência da Comissão da Igualdade Racial, eu fiquei, o que eu vou fazer e como eu vou fazer? Porque há uma discussão hoje, estamos no meio de uma eleição presidencial e, concretamente, se tem esse fla-flu ideológico por trás das discussões. No entanto, discussões que tratam questões com relação às maiorias que são tratadas como minorias, mulheres e negros, dentro do Brasil, nós hoje somos mais de 52% da população parda e negra e as mulheres passam de 53%, ou seja, nós somos maioria no Brasil tratados como minoria, né? E, infelizmente, como o Brincas falou aqui, o Dr. Brincas falou aqui, quando você traz essa discussão à tona, ou você é rotulado como um lado ou outro da discussão, ou você está de mimimi, né? Ou seja, para mim é muito importante estar aqui hoje. Eu quero agradecer muito à doutora Gisele pela oportunidade. Foi uma sacada genial. Parabéns mesmo, doutora, porque trazer essa discussão da forma como foi trazido e ter a atenção e conseguir participar de uma atividade como essa faz com que eu tenha certeza de que a advocacia não é um meio de vida, mas sim uma militância de vida. Tá joia? Obrigado.